Há exatamente 2 anos, todos nós, e com certeza eu, Gilmar e Fachin, aqui presentes, o ministro Zanin ainda não era do Supremo Tribunal Federal, todos nós começamos a assistir os eventos de forma, eu diria, absolutamente apáticos. Eu me encontrava fora, exterior, nós tínhamos vencido uma etapa, eu diria, tínhamos vencido nós, a democracia, o Brasil, tínhamos vencido várias etapas. A etapa das eleições, eu inicialmente na vice-presidência do ministro Fachin no TSE, depois na presidência, tivemos grandes embates em relação à questão das urnas eletrônicas, em relação ao boicote que determinados setores faziam em relação às eleições. Depois tivemos as eleições, tivemos a tentativa de bloqueios para impedir que determinados eleitores pudessem votar em várias regiões do Nordeste, ou seja, a utilização da máquina do Estado, no caso a Polícia Rodoviária Federal. Depois disso, todos se recordam, um dia após o segundo turno, no dia 31 de outubro, tivemos insuflado pelas redes sociais e por esses grupos extremistas e golpistas, tivemos manifestações de caminhões obstaculizando, obstruindo as rodovias, e a Polícia Rodoviária Federal novamente fazendo corpo mole. Houve a necessidade de determinação desse Supremo Tribunal Federal para que as polícias militares desobstruíssem. Isso um dia após o segundo turno. Ou seja, todo um desenrolar, todo um cronograma golpista. Mas prosseguimos, tivemos no dia 12 de dezembro a diplomação do presidente e vice-presidente eleitos, com queima de ônibus, invasão à Polícia Federal, ou a tentativa de invasão à Polícia Federal. Tivemos a tentativa de explosão do aeroporto, às vésperas do Natal, tudo feito por, entre aspas, patriotas, senhoras, donas de casa, trabalhadores, como se não houvesse um desencadeamento golpista. E vem a posse, um grande esquema de segurança, e com a posse, verdade é que todos nós achávamos que o golpismo, esse novo populismo digital extremista, tinha se dado por vencido. E nós erramos, porque não estava vencido e não está vencido. Não estava vencido, e no dia 8 de janeiro isso foi demonstrado. Foi demonstrado, e já há as ações penais contra a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, contra altas autoridades civis e militares. Inúmeros depoimentos daqueles que foram condenados e daqueles que, à frente dos quartéis, isso é crime também, mais de 570 já confessaram e fizeram acordos de não persecução penal, dizendo que a ordem era aguardar as Forças Armadas serem convocadas na garantia da lei e da ordem, e aí, ao chegarem as Forças Armadas, eles iriam aderir, ou seja, os invasores iriam comemorar e convencer as Forças Armadas a aderir, e com isso seria dado o golpe. Não houve uma manifestação livre, não houve uma manifestação democrática, houve uma tentativa de golpe. Uma tentativa de golpe
como disse e lembrou o ministro Gilmar, filmada pelos próprios golpistas. O sentimento de impunidade e a loucura total das redes sociais fez com que os próprios criminosos se filmassem praticando os crimes e postassem, convocando novos criminosos a aderirem à tentativa de golpe. Estenderam uma faixa no Congresso Nacional, poucos ou alguns não se lembram, enquanto depredavam uma faixa no Congresso Nacional, intervenção militar já. O golpe não ocorreu. Quem discursa no evento agora é Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, relator do plano golpista. Ele disse que a manifestação radical que aconteceu na Praça dos Três Poderes foi sim uma tentativa de golpe, que o populismo digital de redes sociais sem limites estimula o extremismo no país e que o sistema judiciário deve agir para evitar a dispersão de fake news. A gente volta a falar do evento que marca os 2 anos do 8 de janeiro, daqui a pouco com a Tainá Falcão, diretamente do Palácio do Planalto. Mas antes vamos girar nossos assuntos e vamos falar um pouquinho de economia. Porque a Receita Federal negou que vai taxar o Pix. Danilo Moliterno, eu estava nervoso aqui, porque eu utilizo muito o Pix, pago conta com o Pix, compro refrigerante com o Pix. Se taxarem meu Pix, eu vou ficar mais endividado ainda, Danilo. Boa tarde, Uribe, todos que acompanham o Bastidores. Você e o Brasil inteiro preocupados, Uribe, porque o Pix facilitou muito a nossa vida, né? Esse pagamento instantâneo, gratuito. Realmente as pessoas estão preocupadas, essa mistura. O pessoal agora desviou o assunto para o Pix. Uma repercussão muito grande, né? E repercussão, é claro, negativa para a Secretaria da Receita Federal. Hoje, dia 8 de janeiro de 2025, né? O Brasil todo conectado, 7 podcast aqui dos estúdios da New Life, no CPA3, Cuiabá, Mato Grosso. Então, o que eles estão falando aí, meu querido, minha querida, eu não sei se você ouviu bem, eu acho que ouviu bem, né? Alexandre de Moraes falando nessa comemoração que o PT, lá em Brasília, né, está fazendo lá no Palácio do Planalto, sobre o 8 de janeiro de 2023, né? Que teve aquele quebra-quebra em Brasília, que muitos queriam, aqueles brasileiros, heróicos brasileiros que estavam lá, queriam a intervenção militar, queriam que os militares do Exército Brasileiro, da Marinha, da Aeronáutica, se juntassem ao movimento, né? Para provocar um golpe, e porque não concordavam com os resultados das eleições de outubro passado, onde Lula havia vencido, e não havia uma visão clara de que realmente havia vencido, porque até então a auditoria, né, para saber se realmente os votos de todo o país foram computados de maneira honesta, de maneira assertiva, de maneira coerente com a realidade do desejo dos brasileiros, até hoje não foi muito comprovado, porque tá meio assim, né? Não tá meio certo que realmente Lula venceu aquelas eleições, mas foi dado como se Lula vencesse. Quem era o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral na época era o Alexandre de Moraes, que não queria a volta do presidente Jair Messias Bolsonaro ao poder, né? Ele, como é do PSDB, tucano, né? Queria realmente que Lula, tanto é que eles tiraram, o Supremo Tribunal Federal, tiraram Lula do poder, vamos assim, inocentaram Lula, né? Inocentaram Lula, que já tinha sido julgado e condenado em 3 instâncias do juizado do sistema judiciário brasileiro. Tiraram Lula da prisão, ele estava preso em Curitiba, tiraram Lula da prisão, Lula foi inocentado, foi tornado candidato à presidência pelo PT, disputou as eleições no primeiro turno, venceu no primeiro turno, no segundo turno ficou empatado entre ele
praticamente ficaram só 2 no segundo turno, ele e o Jair Messias Bolsonaro, que era o presidente na época, e já com outra chapa, né, com o Braga Neto como vice. E no segundo turno Lula venceu por diferenças aí, não sei quantos milhões, mas poucos milhões, não teve aquela... Mais interessante que até então computava-se que Jair Messias Bolsonaro iria vencer, mas no finalzinho Lula deu a volta e venceu as eleições, mas o povo não aceitou isso aí, porque a maioria do povo, segundo até pesquisas e estatísticas e coisas vistas assim pelas redes sociais, inclusive movimentos e passeatas, e motociatas, e carreatas pelo Brasil afora, em todas as capitais do Brasil, em todas as maiores cidades do Brasil, computava-se que realmente quem seria o vencedor seria o Jair Messias Bolsonaro. Mas no final, quando se abriu todas as urnas, ou seja, quando os resultados foram aparecer nos computadores lá do Supremo Tribunal Eleitoral, Lula surgiu como vencedor, né, das eleições. E ficou, né? É o próximo presidente e tal, a partir de 2022, a partir de 2023, melhor dizendo, 2023, 2024, já estamos já em 2025, já vai para o terceiro ano de mandato, e são 4 anos, né? Só falta 2025 e 2026. Mas o povo não aceitou o resultado, o problema foi esse. A maioria do povo brasileiro, em conformidade, sem o conformismo, né, do resultado das eleições, foram acampar em frente de todos os dispositivos, de todas as sedes do Exército Nacional em todas as grandes cidades do país. Eles acamparam lá até que no dia 4, 5 de janeiro de 2023 eles caminharam, né, tinha passado ao final do ano novo, eles caminharam até Brasília e todos ficaram acampados em frente do principal quartel do Exército em Brasília, e no dia 8 de janeiro eles foram para era um domingo, né? Eles foram até para os palácios, né? Principalmente o Supremo Tribunal Federal, porque lá estava Alexandre de Moraes e aqueles que presidiram o Supremo Tribunal Eleitoral do Brasil, né? Barroso e Alexandre de Moraes. E também caminharam até o Planalto, onde estava Lula, onde estava o Celso Dino, né? Que na época era ministro da Justiça, que Lula tinha escolhido como ministro da Justiça. Lula tomou posse, né? Houve até um aumento exagerado, na minha opinião, exagerado de ministérios. E eles estavam lá horas antes, e quando o povo, o movimento seguiu para os palácios, né? Tanto do Planalto quanto do Supremo Tribunal Federal, eles tinham saído na noite anterior, né? Tinham ido para seus devidos locais para assistir tudo ao vivo pela televisão, porque todo mundo estava transmitindo ao vivo, postando nas suas redes sociais, todas aquelas pessoas que estavam ali, e eles aguardavam, sim, tiveram a anuência dos militares de Brasília, da Polícia Militar de Brasília, que conduziram eles até os palácios, né? Eles invadiram os palácios, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto o Planalto, e parece um outro palácio lá que eu não me lembro bem qual seja, eu acho que foi o Congresso Nacional, ou então o Senado Nacional, não sei. Eles invadiram, teve grupos de invasores nos 3 ou 4 lugares ali em Brasília, né? E eles depredaram, né? Quebraram vidraças, obras de arte, como quadros, estatuetas, móveis, né, que estavam lá, ligaram os dispositivos para evitar incêndio, jogaram água, molharam tudo, enfim, fizeram uma baderna generalizada, invadiram os gabinetes, né, dos prédios públicos, e isso era um domingo, um dia de folga, vamos dizer assim, da guarda e de todo mundo que guardavam a segurança desses dispositivos, né, desses palácios aí, né, que sedes de poderes no Brasil. E incitados pelo ódio, pela violência, pelo desejo de voltar novamente vamos dizer assim, o militarismo no Brasil, eles aguardavam que as Forças Armadas fossem acionadas, que generais das Forças Armadas, que tenentes-coronéis, que pessoas do alto escalão das Forças Armadas fossem até o encontro dessas turbas, né,
dessas hostes, né, de pessoas que estavam invadindo ali esses dispositivos, e aí com a anuência das Forças Armadas, eles então dariam um golpe para que houvesse uma tomada de poder novamente dos militares no Brasil. Essa é a teoria, essa é a narrativa dada aí pelo Alexandre de Moraes, né? Ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o homem que está agora, que prendeu todo mundo, já até julgou, né? Prendeu, julgou, acusou, né? Fez tudo como ministro do Supremo Tribunal Federal, e muitos já estão condenados a 17 anos, outros a 19 anos, outros a 15 anos, outros a 5 anos, 7 anos de reclusão, né? E estão presas as pessoas. E muitos deles eram advogados, donos de casa, empresárias, empresários, pessoas de livre iniciativa, autônomos, pessoas que trabalham para comer, que vendem o café da manhã para comer o almoço e a janta, quer dizer, eram trabalhadores do Brasil, né? Pessoas que se alcunhavam como patriotas, todos com a bandeira do Brasil na mão, o pavilhão nacional, com a camisa da seleção brasileira, né? CBF e tal, Brasil. E todos eles foram incitados, levados a esse movimento pelas redes sociais, né? Na época eu estava num grupo de direita, não era de extrema direita, era só de direita, né? E eu falei, se fizerem uma coisa dessa em Brasília, tem que ser com milhões de pessoas, não pode ser 5 mil pessoas, né? Não pode ser 10 mil pessoas, 15 mil brasileiros, tem que ser lá com mais de 10 milhões de brasileiros, 15 milhões de brasileiros. Os caminhoneiros, por exemplo, tem que ser todos os caminhoneiros, né? Para fazerem um trabalho desse em Brasília, para demonstrarem o seu descontentamento em relação à nova presidência do Brasil, o Brasil novamente cair na mão da esquerda, e de um presidente, de um candidato a presidente da República que tinha sido condenado em 3 instâncias, ou seja, era um bandido, né, um criminoso, que assumiu a presidência e ia ficar na presidência agora por 4 anos, né, advogando o quê? Né? Qual moral que o Brasil teria diante dos países estrangeiros? Né? Qual a situação? Então, quer dizer, eles poderiam até julgar Lula novamente, o Supremo Tribunal Federal, mas não colocar Lula, quando colocava outro como candidato, né, e outros mais. Mas colocarem Lula, o povo não aceitou. O povo não aceitou e não aceita. Inclusive atualmente pessoas do partido, do PT, não aceitam Lula até hoje, presidente da República. Não aceitam. Pessoas do PT, tá? Não aceitam Lula, não querem mais Lula no poder. Tanto é que está uma briga generalizada entre eles mesmos. Entre eles mesmos. Porque eles não aceitam Lula no poder. Eles não têm mais aquele vínculo que tinha antigamente, né? Que tinha aquela admiração por Lula como o pai dos pobres, o pai do Brasil. Na verdade, Lula, o que Lula está fazendo agora? Está aí, ó, o resultado do governo dele. Nós estamos com uma inflação galopante, praticamente, né? O Brasil voltou a crescer menos, apesar de a mídia, usando de fake news, dizer que o Brasil está crescendo, na verdade não está, né? Reduziu aí, aumentou pessoas em situação de rua em todas as cidades brasileiras, aumentou o assalto, aumentou a criminalidade no país, né? Os comandos de criminosos estão comandando, os criminosos estão comandando o Brasil com assaltos, com crimes horríveis que estão acontecendo no nosso país. Um monte de obras que estavam sendo feitas para melhorar a vida dos brasileiros, principalmente no interior do Brasil, no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste, foram paralisadas, né? Aumentou a carga tributária no Brasil. Houve uma reforma tributária que não é condizente com a realidade, a verdadeira realidade do Brasil. Não houve reforma política até agora, porque os ganhos dos políticos estão aumentando cada vez mais, né? Os penduricalhos nos salários dos políticos, cada vez mais. O Brasil é um estado gordo, né? É um estado excessivamente gordo, né? E não, é um gordo que não consegue andar, não consegue correr, ele se arrasta com seu excesso de gordura, né, por causa da alta carga tributária.
O nosso real está custando quase 7 dólares, né? O nosso R$1, eu tenho que ter R$7 para comprar $1, né? O nosso real são R$7 para comprar $1, né? Eu tenho que usar R$7 para comprar $1, quer dizer, $1 está custando quase R$7, estava 6,30 ou 6,40 ontem, né? Estamos chegando a R$7 o dólar. Então a economia do Brasil está em frangalhos, né? Pessoas que estavam desempregadas não conseguem se empregar porque não tem emprego. Na verdade, agora há pouco a CNN estava falando antes dessa matéria que a indústria do Brasil arrefeceu, caiu, né? Muitos investidores se afastaram do Brasil, os investimentos estão saindo fora, pessoas estão investindo no mercado internacional do que investir aqui dentro do Brasil, né? As empresas que estavam acenando para vir para o Brasil, indústrias inclusive, não vieram mais, estão em stand-by até essa crise toda passar, essa alta taxa tributária passar, essa situação no Brasil passar, esse desgoverno, assim, né? Esse desgoverno passar, quer dizer, muita coisa está acontecendo no Brasil e hoje quem está governando o Brasil não é o presidente da República. São decisões que vêm do Supremo Tribunal Federal, especialmente da cátedra de Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, né, os outros ministros que estão lá. Quer dizer, o Brasil hoje está sendo governado pelo Supremo Tribunal Federal. É isso que não está certo. E enquanto isso, os outros poderes, como o Congresso Nacional, o Senado, né, está ali. E o presidente da República se comporta apenas como se fosse um office boy de luxo, né, mantido ali com altos salários, com todas as benesses, com todas as garantias ali de luxo, de prazeres, ele é a primeira-dama, né, e o Brasil desgovernado. O Brasil ainda luta para se manter no mercado internacional, né. Os agropecuaristas continuam batalhando, lutando para produzir, para vender para o Brasil, vender algodão, vender soja, vender a carne brasileira, né? Vender todos os produtos, né? Todas o que nós temos de benefício para oferecer às outras nações, para manter o nosso superávit lá em cima, né? Para manter o nosso PIB também bom, né? Para manter o Brasil existindo, a economia nossa garantindo todas essa farra, né, que tem hoje em dia o funcionalismo público nacional, tanto do judiciário, quanto do legislativo, quanto do executivo, quer dizer, para manter esses luxos todos, esses penduricalhos salariais todos, muita gente está se sacrificando, muitas empresas pagando alta taxa tributária, né, por isso que muita gente não está contratando, muitos empresários não estão contratando, por quê? Porque tem que pagar muitos impostos, né, para os empregados, pagar o direito dos empregados para manter seus empregados. Então o Brasil está numa crise econômica grande, o Brasil não está bem, né, o IDH do Brasil na educação não evoluiu até agora, são 2 anos, vai para ter 3 anos de governo já, o IDH na educação do Brasil não evoluiu, o índice de analfabetismo não evoluiu, né. O Brasil está penando, as estatais brasileiras todas deram déficit, estatais estavam dando lucro no governo passado, muito lucro, havia até comemoração, porque apesar da pandemia que o governo passado teve, né, passou pela situação de pandemia mundial, todas as estatais estavam dando lucro, deram lucros de bilhões de reais para o Brasil, né? E esse ano veio aí as estatísticas e todas as estatais dando muito prejuízo, muito déficit, muito prejuízo, quer dizer, a incompetência administrativa, né, de gestão nas estatais foi concluente, foi conclusiva nas últimas informações que o IBGE deu, né. Então, os índices do Brasil não melhoraram, só pioraram com o atual governo. Então, hoje comemora-se 2 anos, né? Hoje, 8 de janeiro, comemora-se 2 anos dos atos, como eles dizem, atos golpistas, né,
do dia 8 de janeiro, aquela população brasileira raivosa, né, furiosa, que adentraram os palácios ali em Brasília, no Distrito Federal, está sendo lembrado como se fosse atos golpistas, né, que não deu certo, porque todo mundo foi preso, né, houve aquela quebradeira geral nos palácios, né, até hoje não se concluiu verdadeiramente quem realmente estava por trás de tudo isso, quais pessoas, né, ou quais pessoas, né, que estavam por trás dessas atitudes. Foram filmadas ali no meio dessas pessoas que pertenciam lá em São Paulo e no Rio de Janeiro, pertenciam àqueles grupos de black blocs, né? Essas pessoas foram filmadas, inclusive algumas delas se autofilmaram ali no evento, que causaram aquela quebradeira toda ali dentro dos palácios. Então, quer dizer, e o Black Bloc, a gente sabe, pertencia à esquerda no Brasil, né? A partidos de esquerda no Brasil, e não a partidos de extrema-direita ou de direita, né? Então, quem realmente estava ordenando, que estava mandando aquele povo invadir ali, né? Porque se tivesse que realmente invadir por um motivo justo, né, que não fosse um golpe de governo, um golpe de, né, tinha que ser com milhões de brasileiros, certo? Ou não, né, se tiver que fazer uma coisa dessa. O fato é o seguinte, que teve as eleições, e o que o Brasil tinha que ter feito na época das eleições, e aqueles que perderam as eleições, exigirem realmente uma auditoria internacional para saber se realmente o resultado das eleições tinha sido justas, né? Depois de feito isso, aceitar a derrota. A direita tinha que aceitar a derrota, e quem fez o marketing da presidência, do candidato a presidente da direita na época, ou quem fez o marketing de Bolsonaro na época, foi um péssimo marqueteiro. Na época, inclusive, nos grupos de direita, eu fazia parte de grupos de direita, no WhatsApp, a gente falava, eu não concordo com essa posição na campanha de Jair Messias Bolsonaro. O filho dele não é marqueteiro, era o filho dele que estava com o marketing da campanha. O filho dele não é marqueteiro, quem tem que ser um marqueteiro especializado, um marqueteiro contratado, bem contratado e bem pago para fazer a campanha política dele, de Jair Messias Bolsonaro. A campanha política dele está sendo feita de maneira errada. Eu falava isso. Eu não concordava com aquele garoto como marqueteiro, entendeu? Então, perdeu as eleições, aceita-se a derrota, pronto, povo de direita. Eu sei que a maioria ficaram revoltadas, porque a maioria lutou para Jair Messias Bolsonaro ser escolhido presidente do Brasil, mas não deu. Ou então se fazia a abertura lá de todos os números, né, da informática lá do Tribunal Eleitoral lá de Brasília, né? Tinha que ter uma ordem militar. Mas nós sabíamos muito bem que muitos militares não estavam com Jair Messias Bolsonaro. Inclusive o ex-vice-presidente dele, que era o general Mourão, que é um melancia, todo mundo sabe, como diz aqui no grupo de direita, melancia o que é? Que é um comunista disfarçado, é um socialista comunista disfarçado, general militar. Né? O Mourão, para o pessoal da direita, é um comunista. É comunista. Ah, não existe mais comunismo. Até chegou a dizer na época que não existia mais comunismo. Como não, cara? Como não? Será que ele é louco ou ele não consegue enxergar a realidade ao redor dele? O comunismo está aí, a esquerda está aí. Mas o que é realmente ser comunista num país ocidental como o Brasil? Entendeu? É assumir posições de esquerda, comunistas. E não premiar realmente toda a população. Né? Não ter preferência para as causas econômicas liberais, né? E se o comunismo estava dando certo no Brasil, né, com as cestas básicas, com as ajudas do governo, o povo brasileiro se acostumou a isso no decorrer dos anos. Tanto é que o próprio presidente Jair Messias Bolsonaro, na sua presidência, teve que dar uma ajuda substancial em dinheiro mensalmente aos brasileiros na época de pandemia, na época de crise global. Entendeu? Então o povo acostumou a receber aqueles R$800, aqueles 1.000 e tantos reais por mês, né, no seu cartãozinho, e para passar por um momento de crise, porque na época da pandemia foi falado que nós deveríamos ficar em casa
quem vendia coisas na rua, quem tinha seu trabalho, fique em casa, porque a economia a gente vê depois, né? Então o povo precisava dessa ajuda financeira para manter a vida, para ficar em casa, para não ser afetado pela pandemia, precisava dessa ajuda financeira. E o governo deu bastante ajuda na época quando o governo de direita estava no poder. Deu muita ajuda ao povo brasileiro. Então não há reclamação a respeito disso, né? Houve várias acusações do povo de esquerda, o cara é genocida, não sei o quê, que todos morram com a Covid, mas isso nunca aconteceu, não era verdade, e o povo sabia que não era verdade, então não tinha que aceitar, né, essas falas, né, essas resenhas, né, na época, né? Tinha que, assim, é como você ouve uma coisa no ouvido direito e deixa atravessar para o ouvido esquerdo e deixa vazar. O que não me compete eu não vou retrucar, né? Se alguém chegar na rua e me chamar de filho daquilo, eu não vou retrucar para ele porque eu não sou filho daquilo, né? Então por que eu vou ligar para quem está me xingando de coisa que eu não sou, né? Chamou o cara de genocida, então para que ligar se ele realmente não é genocida? Por que ficar batendo boca? Eu ficava falando isso aí nos grupos. Por que vocês têm que ligar? Dar ibope, né? O povo de esquerda, vocês estão dando ibope demais para fulano, para ciclano. E é um erro, toda vez que você dá resposta ao seu adversário, você cai na armadilha dele, né? O inteligente é você ficar em silêncio, fazer-se de ouvidos moucos, né? Faz de conta que você não está ouvindo a conversa. Então, hoje, 2 anos depois dos atos de 8 de janeiro, segundo Alexandre de Moraes, atos golpistas de 8 de janeiro, nós estamos comemorando o quê? Nós não estamos comemorando nada. Nós estamos lamentando tudo o que aconteceu. Foi uma tentativa de golpe, foi uma tentativa mal planejada, fracassada e que não houve apoio do Exército Brasileiro. O Exército, os militares, traíram aqueles que estavam no meio daquela multidão, que defenestraram lá os prédios públicos. Eles traíram aquelas pessoas ali. Tanto é que eles foram conduzidos até um quartel chamado de Colmeia, lá em Brasília, e de lá eles ficaram presos de em diante. Muitos conseguiram fugir, alguns foram até pediram asilo na Argentina, em outros países aqui, né, Paraguai, Bolívia, etc. Sumiram para o Chile, outros já vazaram até para os Estados Unidos, né, sumiram. Muitos também tinham redes sociais, falavam aqui nas redes sociais constantemente a respeito disso, né? Mas o que nós não podemos concordar é o seguinte: nós, de direita, de esquerda, de centro, a gente não vai tomar o poder pela força, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim, porque a nossa Constituição, inclusive o ex-presidente falava, né? Eu vou sempre jogar dentro das 4 linhas da Constituição, fazendo alusão ao futebol, né? Nós temos que jogar dentro das 4 linhas, sim, da Constituição. O que a Constituição nos garante? Né, atos democráticos, então temos que ter atos democráticos. Porque esperar as próximas eleições agora, 4 anos depois, só falta mais um ano, né? Daqui a um ano nós estamos em 2026, está bem aí, né? Já estamos terminando praticamente janeiro, 8 de janeiro, né? Já vai chegar aí na primeira quinzena, depois segunda quinzena. A gente sabe que o tempo está passando rápido, muito rápido, né? O janeiro já vai embora, vem fevereiro, vem o carnaval, aí vem março e começa o ano letivo, né? Aí começa a batalha pelo dinheiro, a batalha pela sustentação do dia a dia, né? Logo já vem novamente agosto, né? De agosto já vem setembro, aí vem os meses da pátria, né? Setembro, novembro, né? Proclamação da República, aí já vem outubro, e pronto, outubro, novembro, e já vem o Natal, dezembro. Quer dizer, 2025 vai passar muito rápido, vai ser um ano difícil, vai ter novamente os problemas climáticos, a gente já está vendo agora com as chuvas, né, com incêndio na Califórnia. A Califórnia está pegando fogo, Pasadena e outras cidades ali ao redor, Santa Mônica, ali na Califórnia, está pegando fogo. O fogo está chegando a Los Angeles. Do lado leste dos Estados Unidos, na região de Nova York, aquela região dos estados mais no centro dos Estados Unidos, estão sofrendo com nevascas, muito gelo, né, muita neve, né, muitas tempestades.
No Canadá, a mesma coisa. Inclusive, anteontem, o ministro do Canadá, segunda-feira passada, dia 6, o ministro canadense, ele renunciou, né? O Trudeau, né? Então, coisas estão acontecendo. O próximo presidente dos Estados Unidos vai assumir agora dia 20, Donald Trump, dia 20 agora de janeiro, portanto, daqui a uma semana e meia, assume Donald Trump nos Estados Unidos, ganhou, governo republicano, e ele já está querendo anexar o Canadá para ser o 51º estado norte-americano, o Canadá todo, e está querendo comprar a Groenlândia, né? Querendo assumir também a Groenlândia para fazer parte dos Estados Unidos da América. Há uma campanha para isso. Ele está falando isso nas redes sociais. A CNN agora há pouco estava falando a respeito disso aí, né? Enfim, a gente sabe que a partir de Trump assumir os Estados Unidos, muitas coisas vão mudar. Nas redes sociais, por exemplo, Facebook, o X, né, e outras redes sociais, a Meta, né, que é o Zap aqui, o Zap e também o YouTube, mudarão muitas regras, né, voltarão para a luta pela liberdade de expressão. Então, muitas coisas que tinham sido decididas aqui no Brasil a respeito das redes sociais, por causa das supostas fake news, né, espalhadas, que eu sei que jornalistas aí de grandes empresas jornalísticas também, eles avançam com essa questão das fake news, né? Então essa coisa da fake news aí provocou uma série de retaliações nas redes sociais no Brasil, né? Diminuição da liberdade de expressão. Então essa coisa vai ser debatida longamente esse ano de 2025, sobre essa questão da liberdade de expressão nas redes sociais, na internet, né? E também questões relacionadas à economia. O Donald Trump também está fazendo uma campanha muito forte, né, antes de assumir, pela questão do canal do Panamá, né? Os Estados Unidos está exigindo que os Estados Unidos, volte a controlar o canal do Panamá, porque foi os Estados Unidos que construiu o canal do Panamá, como vocês se lembram na história, foi os Estados Unidos que construiu o canal do Panamá, né? Que liga os navios que vêm do Oceano Pacífico para o Golfo do México. Ele quer mudar, inclusive, o nome Golfo do México para Golfo da América, né? Não Golfo do México, mas Golfo da América, né? Ele quer o controle absoluto do canal do Panamá. Ele quer uma série de coisas, vários dispositivos econômicos ele vai aderir, ou ele vai colocar em favor da economia norte-americana para fazer com que os Estados Unidos cresça novamente economicamente falando, né? Nova moeda, fortalecer a moeda americana, o dólar e tal. A luta também para acabar com a guerra no mundo, a guerra da Rússia contra a Europa, né, contra a Ucrânia. Na verdade, a guerra ali não é só contra a Ucrânia. Ali tem interesses econômicos, principalmente em relação ao gás que vem da Rússia, né, e outros territórios que Vladimir Putin ele reivindica, né, na Ucrânia e também em outras partes ali da Europa, né, em relação à OTAN e tudo mais, tal. Não quer que a Ucrânia e outros países façam parte da OTAN, né? E é um esforço para acabar com essa guerra entre a Ucrânia, na verdade, com a União Europeia, na verdade, contra a Rússia. Tá para estourar uma guerra ali, de verdade, contra outros países que fazem do bloco europeu. A Rússia está sofrendo várias sanções, né, econômicas, né, por causa da guerra contra a Ucrânia. A guerra que se instalou também lá em Israel em relação ao Hamas, né, em relação à faixa de Gaza ali. A guerra agora de Israel contra o Líbano, aliás, contra o grupo que dominava, o grupo político que dominava lá o sul do Líbano, né, o Hezbollah. E outros Houthis também, os Houthis também atacando pelo Iêmen e Israel. Israel está sendo atacado praticamente de todos os lados. E o governo israelense é um governo muito forte, né, belicamente falando, e tem uma resistência muito forte. Só que ainda os reféns que foram levados para a faixa de Gaza não foram entregues para o governo israelense, porque o Hamas tem medo, a resistência do Hamas tem medo que esses reféns, ao serem entregues, todo mundo morra ali. Mas a verdade é o que nós achamos, principalmente eu pessoalmente acho que esses reféns, mais de 100 reféns ainda que não foi dado notícia sobre eles, para mim eles todos estão mortos.
Eu acredito que não exista mais refém vivo ali na faixa de Gaza. Ou seja, onde quer que eles estejam sido mantidos ou escondidos, os seus corpos, eles não estão mais vivos, não. Então é uma ilusão o povo de Israel, Tel Aviv, Jerusalém e outras cidades mais em Israel acharem que vão recuperar os seus filhos. Não vão mais, essas pessoas estão mortas já. Porque se elas estivessem vivas, com certeza o Hamas, que foi tremendamente bombardeado e muitas pessoas morreram, muitos líderes do Hamas morreram. Aliás, o líder principal do Hamas foi defenestrado, né, com uma bomba atômica, uma bomba que caiu sobre ele. Já o Hamas, os líderes do Hamas foram destruídos, foram mortos. E ninguém foi devolvido. Por que será? Porque não estão mais vivos. E lugares onde... E se essas pessoas ainda estivessem vivas, haveria alguma notícia, né? Alguém já teria dito onde eles estão escondidos, onde eles estão sendo mantidos aprisionados, né? Então, esses mais de 100, acho que mais de 1000, não sei, estou bem a par aqui do numeral, né? Mas eles não estão mais vivos, na minha opinião. Eu só acredito vendo. Se eles estiverem vivos, eu só acredito vendo quando eles aparecerem. Entende? Então, tem muita coisa assim que não foi revelada aí para o público mundial, mas a gente está vendo que certas coisas não tem mais solução. A guerra começou em Israel, acho que não vai parar mais. Os grupos que odiavam Israel, agora estão vindo os sírios, né? Os rebeldes sírios que derrubaram lá Bashar al-Assad na Síria. Inclusive ele viajou, pediu asilo na Rússia, né? Está sendo mantido lá, seguro na Rússia, mas agora a Síria está nas mãos dos rebeldes, né? De vários grupos rebeldes. Eles estão organizando um governo, né? Que vai procurar governar a Síria agora de maneira democrática, né? Pelas eleições, etc. Partidos, né, estão sendo formados na Síria para tornar a Síria um país democrático. Um país que está todo destruído pela guerra, né? Guerra que demorou anos, né? Anos, guerra civil que demorou por anos. Então, o mundo continua em pé de guerra, guerra e rumores de guerra, como diz a profecia de Mateus 24, capítulo 24, as profecias de Jesus Cristo, né? E também as profecias do livro do Apocalipse e do livro de Daniel, da Bíblia. Então, são esses livros, inclusive, que o Conectado 7 podcast, o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, quer ser estudado, profecias, né? Nós queremos estudar a partir de fevereiro agora, que nós vamos estudar, se Deus quiser. Okay? Aqui nesses estúdios mesmo, ou nos estúdios lá da Cuiabana FM 105.1, a Rádio Cuiabana, né? Mas aqui nos nossos estúdios nós vamos estudar Apocalipse. Vamos trazer uma pessoa aqui especializada, uma pessoa muito entendida no assunto de profecias, né, que vai estudar conosco a Bíblia Sagrada, falando sobre essas atuais guerras e esses atuais acontecimentos políticos, econômicos, né, que têm afetado a vida dos brasileiros aqui no Brasil também. E nos Estados Unidos também, e no mundo todo. São as notícias que tem a ver com a nossa atualidade, né? Tem a ver com o impacto maior em nossas vidas. Nós, cidadãos do mundo, somos cidadãos do mundo, né? E todas essas notícias, tudo que está acontecendo ao nosso redor é impactante para o nosso bem-estar, né? Nós estamos esperando agora, dia 20, assumir o Donald Trump na Casa Branca, lá nos Estados Unidos, né? Que foi realmente uma campanha política democrática, pela democracia, foi reeleito, ele voltou ao poder. Daqui a um ano e pouco, 2025, daqui a um ano e pouco, em 2026 vai começar a campanha política brasileira para o próximo presidente da República, né? Nós não sabemos, por exemplo, se o governo Lula vai conseguir se estabilizar no poder, porque os próprios partidários de Lula, os próprios petistas, muitos petistas, querem que Lula saia do poder, que Lula não está conseguindo governar o Brasil e que entregue o Brasil para o seu vice, né? No caso, o Geraldo Alckmin, né? O próprio Lula renuncie e deixe o Brasil nas mãos de Geraldo Alckmin. O próprio PSDB quer isso, outros partidos que apoiaram o PT nessa campanha contra Jair Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais, esses partidos querem agora governar o Brasil, né? E há um movimento para que isso venha a acontecer.
né, dentro do próprio sistema da situação, sistema de política da situação brasileira. Sabemos que esse ano de 2025 é um ano decisivo a respeito desse assunto, é um ano decisivo a respeito de tudo isso, é um ano decisivo também em relação à nossa economia, né? O que o Brasil vai produzir, o que o Brasil vai vender esse ano, como que vai ser o resultado da nossa participação mundial em relação à economia mundial, né? Os nossos lucros, como que vai melhorar nosso BIP para o ano que vem, como que vai melhorar as taxas do Brasil para o ano que vem, né? Os investimentos que o Brasil precisa. O Brasil precisa fazer investimentos inteligentes, o governo brasileiro precisa ser inteligente, ele não pode errar mais, né? O Banco Central não pode errar mais, o ministro da Fazenda não pode errar, né? Os políticos que agora demandam no poder, que estão no poder, tanto no Congresso Nacional, quanto no Senado, quanto no Supremo, né? Não podem errar mais, né? Não podem mais causar crise no Brasil, crise interna, né? Nós temos que resolver os problemas do Brasil. O problema do brasileiro, melhorar o emprego, ofertas de trabalho, de emprego, né? Melhorar o IDH das escolas, né? A educação. O Brasil precisa ter uma educação integral. As escolas precisam, todas elas, assumir a educação integral. O Brasil precisa de uma educação integral para combater com os grandes países que têm educação integral. Precisa melhorar as escolas, a oferta de educação no Brasil precisa ser melhorada. Os professores precisam ser mais bem preparados, o nível de doutorado, mestrado, doutorado e assim por diante. As escolas precisam ser melhor construídas, oferecer mais espaço, ter mais ofertas, né, de ensino-aprendizagem às crianças. O Brasil precisa evoluir na educação, muito, 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 muito mesmo. Questão da saúde, né, nós temos que fazer um SUS cada vez mais forte, nós não podemos mais sucatear o SUS, pelo contrário, nós temos que fortalecer todos os dispositivos do SUS. Nós temos que formar uma saúde, ter uma saúde, uma garantia de saúde ao povo brasileiro muito forte, fortalecida. Nós precisamos ter pessoas competentes na administração do SUS, tanto a nível nacional quanto a nível estadual e a nível municipais, nas melhores cidades, nas cidades do Brasil. Nós precisamos construir mais hospitais, mais postos de saúde, temos muito mais médicos, mais enfermeiros, né, pelo Brasil afora, mais técnicos pelo Brasil afora, mais profissionais gabaritados para trabalhar com a saúde, com as questões de saúde pelo Brasil afora, em todas as cidades do país, entendeu? Nós precisamos garantir isso aí, precisamos garantir a segurança nacional, fortalecer o nosso exército. O Brasil precisa, o presidente da República precisa entender isso, tem que fortalecer o exército, não porque o exército fique contra o governo, pelo contrário, que o exército seja base de apoio e força para o governo, segurança para o governo e segurança para a nossa nação, nossa soberania nacional, né? Toda a nossa geopolítica, né? Nossa geografia, guardar nossas fronteiras. Nós precisamos de mais quartéis nas fronteiras. Os melhores quartéis têm que ser construídos na fronteira seca do Brasil, tanto no norte, quanto no centro-oeste, quanto no sul do país, sudeste, sul, né? Sul do país. Centro-oeste e norte do Brasil precisa fortalecer as fronteiras, a fronteira seca, né? Nós precisamos de muito mais quartéis, muito mais força armada, com homens e mulheres, né, trabalhando em prol da segurança nacional, né? E nos preocuparmos pouco com o que está acontecendo internamente em relação à política, mas preocuparmos mais com as invasões e a política externa, né? O Brasil está sendo invadido por estrangeiros a rolé. A droga entra pela fronteira a rolé e quase que não tem controle disso tudo. Tem muito combate às drogas, é verdade, mas muita droga passa pelo Brasil e estraga a nossa juventude, estraga o nosso povo, né? Atrapalha o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Então o governo federal tem que investir muito mais nas Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, né? Fortalecer mesmo, né? Eu acho que o que o Lula fez, enfraquecendo as Forças Armadas, é errado.
O que ele devia fazer? Ele devia fortalecer as Forças Armadas para servir, inclusive, de segurança para eles próprios que estão no poder. Entendeu? Eles próprios que estão no poder. Até garantir que eles permaneçam no poder por mais tempo. Se é essa questão de a direita quer o poder, a esquerda quer o poder, então nós temos que ter uma força de segurança mais habilitada, mais fortalecida, com maior tecnologia e assim por diante, com muito mais investimentos, melhores salários para a nossa força de segurança nacional, né? Nossa força de segurança interna, as polícias, né? Federais, militares, civis, etc. E nossa força de segurança para o Brasil, para a soberania nacional, que é o nosso Exército, Marinha e Aeronáutica. Isso que deveria ser entendido no meio da governança nacional. Mas parece que o pessoal pensa tudo ao contrário, né? Eu não sei se eles pensam, na verdade. Por isso que eu acho que o presidente da República ele tem que ter pelo menos 2 doutorados. O cara, para chegar a presidente da República, ele tem que ser doutorado. Mestrado, doutorado. Tem que ser um cara de... Nossas leis a respeito de quem vai assumir, quem vai ser candidato à presidência da República, tem que ser diferente. O cara que assumir a presidência da República tem que ser um cara muito inteligente, estudado, né? Com coisas inteligentes na cabeça, estratégia inteligente. E não um qualquer, um torneiro mecânico, um cara que era só sindicalista, não sei o quê. Não vejo uma pessoa com condições, inclusive, de passar em concursos públicos. E é presidente da República. E assim também alguns ministros do Supremo Tribunal. Será que esses caras que estão lá como ministro, eles passariam em concurso para juiz, para desembargadores, para juiz, né? Para juiz. Para tribunais de contas, etc. Será que eles passariam em concurso público? Aqui fica a minha questão, né? Um ponto de interrogação enorme na cabeça. Então são questões essas que nós precisamos estar discutindo sempre e pensando sempre. E orando a Deus, pedindo a Deus todos os dias, né? Pedindo a Deus que nos dê uma cabeça tranquila, né? Para aceitarmos as derrotas e aceitarmos a vitória e sabermos como conduzir, como nos conduzirmos diante das vitórias, né? Porque depois que você vence uma eleição, por exemplo, o cara não pode ser arrogante, pelo contrário, ele tem que ser mais humilde de todos, porque ali ele vai exercer um cargo de servidor público. Né? Ele vai servir a nação, servir esse povo todo, ser um representante do povo todo, né? Para melhoria da nação, melhoria da onde o cargo que ele está exercendo, seja de deputado federal, deputado estadual, seja de presidente da República, senador, etc. Assim, ele tem que entender que ele é um servidor público. E vai ser por pouco tempo, né? Só 4 anos. É só 4 anos. Aí depois ele tem que fazer tudo novo para se reeleger, para permanecer ali. Né? Se é que ele quer. Se é que ele vai querer. Né? Porque para mim, mesmo que você chegue a um cargo desse, assumir grandes responsabilidades, grandes poderes, né? E tem que ter muita responsabilidade a respeito desse assunto. E você tem que assumir aquele cargo e saber o que você vai fazer. Por exemplo, no Congresso Nacional, quais as comissões que você vai participar, o que você vai defender nessas comissões, né? Como é que você vai trabalhar em prol da melhoria do povo do seu estado, do povo do seu país. No caso do deputado federal, está batalhando para melhorar as leis do país, a melhoria da vida dos brasileiros, né? Com suas emendas de suas comissões, onde você participa no Congresso Nacional, você vai ter que estar votando e melhorando e dando ideias melhores para a melhoria do país, melhoria da vida do povo brasileiro, né? Então, é grande responsabilidade, né? Grandes poderes, do Homem-Aranha, grandes poderes demandam grandes responsabilidades. Então nós temos que estar atentos quanto a isso. Nós, como povo, temos que saber votar na hora certa, saber escolher os melhores candidatos, as melhores proposições, as melhores propostas, né? Pessoas que tenham ideias para a melhoria do Brasil, né? Mas no que tange as nossas proposições aqui enquanto podcast Conectado 7, é estarmos atentos a todas essas questões, né? Tantas questões de saúde, de educação, de segurança, de governança, né? E que esse dia 8 de janeiro, né, onde nós relembramos os atos
entre aspas, golpistas, né, do 8 de janeiro, nós tenhamos a consciência de que nós somos brasileiros e tudo que nós fazemos aqui, e tudo que nós achamos, ou que opinamos, tem a ver com o Brasil, tem que ver com a melhoria do Brasil para o futuro, para hoje e para o futuro. O futuro já chegou, o futuro já começou, né? Nós estamos no futuro, né? Nós estamos no futuro. E nós que demandamos as melhores ideias para o futuro, para o nosso futuro. O nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, nossos netos, bisnetos, enfim, nossa nação, né? O nosso mundo, nosso planeta. Então, tudo que nós decidirmos agora vai fazer parte do que nós viveremos no futuro, né, no porvir, né? Então, nós temos que prestar atenção nisso. Então, nós temos que ter consciência, sim, consciência política, né, consciência do nosso cotidiano, né, nossas melhores escolhas, etc. Eu acho que esse 8 de janeiro é uma data emblemática, né, para que nós pensemos bem o nosso país, que nós tenhamos bastante consciência, né, sobre o nosso país, e que as pautas que nós venhamos a defender sejam pautas honestas, né, dignas e justas. Tá? Até o próximo vídeo, Conectados 7 Podcast, né, nós estamos sempre aqui e sempre vamos estar abrindo a nossa live, abrindo para a gente falar sobre esses assuntos que demandam aí preocupação de cada um de nós. Tchau, tchau, até o próximo. Por favor, não esqueça aí de dar seu like, tá? Ou dislike, comentar, fazer o seu comentário a respeito de tudo que nós falamos aqui, dá o seu comentário, ok? E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, tá? Para que o YouTube, o algoritmo lá do YouTube, né, o robozinho do YouTube, leve esses vídeos, leve o Conectado 7 para muitas mais pessoas, para o Brasil e para o mundo afora, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aqui.